dia. Estamos em direto a partir do Estúdio 11, que será a nossa nova casa para este tipo de situações, entrevistas com jogadores, treinadores que façam parte do mundo do futebol amador. Comigo hoje tenho o meu convidado será o Hugo Pereira, treinador e jogador do ACD Arcos. Antes de mais, bom dia então, Hugo. Bom dia. Hugo, começávamos por perceber as tuas raízes. És cá de Vila de Conde? Sim, sim. Quando é que começou a tua relação com a bola? Começou desde muito novo, na formação do Arcos, com quem na altura orientava, neste caso a formação era o Rui Barbosa, e pronto, e a gente ali na escola juntávamos todos, então a gente lá ia para a bola, lá para o nosso ringue. A tua carreira passa toda integralmente pelo Arcos? Sim, sim. Nunca tiveste ali uma escapadela romântica para outros clubes? Não, porque a gente ali, até é pequena, a gente juntava-se ali com os amigos, nem pensava em mais nada. Havia sempre aqueles com mais qualidade na altura, que o Rui Barbosa, que estava no Varzim, acabava por levar lá a fazer uns treinos e ficavam, e pronto, mas não, foi sempre só Arcos. Então tiveste a tua carreira toda no Arcos. Como é que surgiu depois o convite para seres treinador e jogador e treinador do Arcos? Dos séniores? Sim. Bem, vinha já, como já era treinador dos Júniores do Arcos na altura, e já vinha desde a formação dos sub-10, sub-13, depois com a situação de Covid, o treinador que nós tínhamos anteriormente, que era o Nando, disse que não queria treinar mais, a vida dele não permitia, e pronto, e havia ali muito pessoal também mais velho do Arcos que acabou por desistir, porque o Covid ajudou. E eu, como já vinha desde a formação com aquela malta, pronto, o Arcos achou por bem me convidar para rejuvenescer a equipa e pronto, e aceitei o projeto, foi um bocado por aí. Mas já tinhas o bichinho de ser treinador ou foi uma situação do momento? Eu acho que ali acabou por ser uma situação do momento, porque não passava pela cabeça ser treinador dos séniores, não é? Passava-me nos séniores jogar e desfrutar, não é? Não é que não o faça agora, mas passava mais pela cabeça, neste momento queria jogar e não pensar nisso, até porque já era treinador dos júniores, já chateava muito a minha cabeça. Depois, pronto, pus-me a pensar e pensei bem nessa decisão, até porque tinha alguns jogadores da minha idade e às vezes estava com um bocado de receio por aí, mas felizmente está tudo bem. Para ser treinador, tem sempre a ideia de que se tem de ter algum espírito de liderança. Isso era uma situação que te caracterizava enquanto jogador? Foi muito por aí que a direção pensou em ti? Sim, porque eu mesmo já cheguei a ser capitão desde as formações e por aí, e nos séniores não era o principal, mas já estava como subcapitão, porque era o capitão na altura, era o João, e muito bem, que era dos mais velhos lá do grupo. E pronto, e eu já acabava por ser muitas das vezes um dos líderes e provavelmente também caiu por aí, não é? Ainda há pouco falaste que o que te passava pela cabeça era muito desfrutar de jogar futebol. Com esta adição de responsabilidade de treinador, ainda desfrutas ou quando estás a jogar já é uma situação completamente diferente? Tens que estar atento ao jogo, não enquanto jogador, mas também enquanto treinador. Ainda dá tempo para desfrutar? Dá sempre e, na minha opinião, claro que toda a gente com a sua, acho que não há nada, quem gosta de futebol, não há nada melhor do que jogar. Treinar, podes gostar muito de treinar, mas jogar é jogar. E pronto, eu não fujo à regra, mas claro que é difícil, às vezes se és treinador é muito melhor estar de fora, porque consegues concentrar e ver coisas que a jogar não consigo. Mas, por acaso tenho a sorte de ter pessoas que me ajudam e muito, no caso o Filipe, o João, ajudam muito e também têm muito jeito para o futebol e ajudam-me através de fora quando eu estou a jogar, mas claro, de lá dentro acabo sempre por às vezes até me perco um bocado, porque é normal, porque vivo demais, é a minha parte
de jogar também é complicado às vezes, não consigo muito pensar direito e eles ajudam, mas considero que sim, que é melhor jogar do que treinar. É difícil. Nunca tens na tua cabeça aqueles conflitos de ok, aquele gajo não está a jogar bem, pá, eu fazia muito melhor, vou-me pôr a mim. Nunca há esse conflito de interesses? Não, nunca se mistura. Até porque, aliás, bem, a gente aposta muito na formação, não é? É a base do Arcos e a nossa equipa é muito jovem. Não sei se será a mais jovem do campeonato, se não for, deve andar muito lá perto. E pronto, se dá tempo ao tempo, a maior parte deles estão a aprender. E, aliás, na minha posição, que é central, os dois que temos, que são dois jovens, que têm jogado, que são muito bons, também não é por aí. Não, eu estou-lhes sempre a dizer que sou o melhor central da equipe e mesmo assim vou para o banco. Depois, fora do futebol, eu sempre tive treinadores que me disseram que mesmo quando estão a fazer, passo a expressão, amor com mulheres, estão a pensar no futebol, estão a pensar no próximo jogo. Acaba também por ser igual? Ou é apenas um mito? Não, depende. Acaba sempre por pensar um bocadinho nisso. E eu não fujo à regra, mas evito ao máximo pensar nisso. Quando estou a preparar um treino, a pensar sobre o jogo, aí sim, concentro-me nisso. Mas se não, procuro não trazer muito, até para não encher muito a cabeça, digamos assim. Procuro sempre dispersar um pouco disso e pensar o menos possível, que é para quando ter que pensar de cabeça fresca. Okay. Hugo, o que é que te define enquanto treinador? Quando algum reforço chega à tua equipa, qual é a primeira imagem que achas que ele tem de ti? Não sei, mas se calhar de um treinador tranquilo, não sei, por acaso é uma boa questão, posso lhes perguntar, isso ia ser perguntado a eles. Mas sim, de alguém muito tranquilo, que deixa logo muito à vontade, porque acho que para a gente render dentro do campo tem que estar bem, tem que, acima de tudo, ter a confiança do outro lado. E eu procuro muito isso, deixar-lhes à vontade, pá, vai, treina, diverte, não é num treino que vais mostrar o teu valor, tem calma. Pronto, e é muito por aí, deixo logo à vontade. Dás essa liberdade para os jogadores errarem, sim. Não lhes crias aquela pressão de que, ok, tens que fazer tudo certo, porque se errares alguém está à espreita para o teu lugar? Não, sou muito tranquilo, porque acho que sob pressão as coisas acabam por nunca sair. Pois, claro, quem está no 11 a jogar sabe perfeitamente que tem pessoal de fora que de qualquer momento pode roubar o lugar. Ou seja, essa pressão já tem sempre e a gente quer é fazer as coisas bem, não é? E acaba por ser por aí. Quem olhar à equipa do Arcos nos últimos anos, houve ali uma fase muito interessante, pelo menos desde que nós existimos, que foi em 2021, 2022, que vocês jogavam, ou melhor, entre 2021, 2022 e 2022, 2023, que foi em 2021, vocês jogavam em pelado e tiravam total partido daquele campo. Quem vos via jogar percebia perfeitamente que vocês não tinham grande hesitação em jogar em bola direta para o ataque, tendo em conta que as equipas não estão habituadas a jogar em pelado, as dimensões também do campo. Depois, quando vocês transitam para o campo do Rio Mau, que é sintético, temia-se que a equipa tivesse sérias dificuldades em assumir uma outra disposição, outra forma de jogar. Ainda assim, vocês tiveram ali, os 9 primeiros jogos foram bastante complicados o ano passado, creio que concordas comigo. Sim, sim. Após a partir da 10ª jornada, vocês têm ali, são a equipa com maior progressão desde a primeira metade da época para a segunda, foram onde vocês recuperaram muito mais pontos, foi na segunda época, e foi a partir dessa 10ª jornada. A que é que atribuis isto? Tem muito a ver essa fase de transição, ou ainda eram a forma de jogar da equipa que estava vincada ainda para o futebol direto e não estava a conseguir explorar o novo terreno de jogo? Bem, isso é uma boa pergunta, mas acho que não tem a ver com isso. Acho que o facto de a gente não ter vencido nas primeiras 9 jornadas, acho que não tem a ver com o facto de termos mudado de campo, e posso explicar o porquê. Mas antes de chegar lá,
Sim, a gente no nosso campo, não é? A gente chama-lhe o Caldeirão, lá em Arcos, apelidámos disso. Era muito difícil quem vinha lá jogar e para nós era sempre uma vantagem. A gente estava ali habituado, tínhamos jogadores que estavam super adaptados àquilo, não é? Por exemplo, toda a gente conhece o Pilha, que é uma referência do Arcos, e ele naquele futebol direito é fantástico, não havia melhor. E pronto, e a gente juntava tudo isso e no fim, em casa, irem lá ganhar era extremamente difícil. E claro, passar para Rio Mau, pá, prontos, também foi um. Esperámos nós que comecem as obras lá no campo, não sei, vamos ver, não é, esse assunto não é comigo. Mas, Já vamos a esse assunto daqui um bocadinho mais à frente. Okay. E, mas pronto, continuando, o facto de passar para Rio Mau, acho que é algo que foi no momento certo. Isto porquê? Porque a equipa é muito jovem, não é? E então houve ali a entrada de bastante jovens que subiram de júniores para séniores na altura. A geração, o Barbosa já joga nos séniores, por exemplo, há 5 ou 6 anos, só é sénior para há 2 ou 3, não é? Ou seja, essa malta que entrou agora acho que era a altura ideal para mudar e mudar tudo, não é? Já que passaram para lá, vamos começar tudo de novo, não é? E então acho que foi bom por aí, até para mudar o estilo de jogo e tudo, não é? Na relva não posso jogar como jogávamos em Arcos, é totalmente diferente. Depois, em relação a esse início do campeonato e depois a gente ter recuperado, bem, a gente não é coisa que eu ligo muito às redes sociais, mas vi algumas entrevistas, inclusive num jogo salvo erro com o Togs, dizerem que o Arcos se reforçou. Isso, totalmente errado, que os 25 inscritos do Arcos do início da época foram os mesmos que terminaram, por isso é tudo totalmente errado. A diferença é que o Arcos começou a época com 7 jogadores lesionados e isso, claro, tem influência em qualquer equipa, no Arcos não é exceção. Jogadores esses que depois, quando recuperaram, não é, foram vindo e quando os tivemos todos, entramos naquela fase fantástica só de 11 vitórias seguidas que conseguimos e terminámos a época da maneira que terminámos e claro, não, também houve coisas boas nisso, também houve coisas boas porque se calhar naqueles 7 estavam de fora, né? E tivemos de jogar se calhar com outros jogadores que se calhar não estávamos à espera para começar a época e acabaram por também ganhar o espaço deles e crescerem e acho que isso foi muito bom. Temos casos desses, podia dizer o nome, mas depois ele vai saber tanto como eu que prontos que aconteceu e no fundo acabou como titular e uma das referências da equipa, por isso foi bom, foi mal para umas coisas, não é? Claro, a nível, tínhamos tido um início de campeonato diferente, de certeza, mas e depois aconteceu o que aconteceu, mas a gente conseguiu recuperar, e fizemos uma segunda volta, ou desde da folga, digamos assim, que era ali à 8ª ou 9ª jornada. Vocês pelo menos começaram a crescer, eu penso depois da folga, que consigo mostrar aqui aos espectadores. Vocês também terem acesso a partir de casa, basta ir à nossa tabela classificativa, carregar em qualquer equipa, neste caso no Arcos, e depois vão, por exemplo, aqui escolhem a época 2022-2023 e conseguem ver o registro a qualquer momento. Aqui agora estamos a ter algumas dificuldades técnicas, agora sim já está. Conseguem ver aqui o registro dos jogos que a equipa neste caso do Arcos fez. Aqui, se quiseres, eu consigo também mostrar-te um bocadinho para aí. Vocês estiveram até à 9ª jornada em 16º lugares e só a partir da 10ª que começaram a subir e depois tem ali uma subida vertiginosa que vos levou depois até à final, à 6ª posição final. Então, sim, respondendo à tua pergunta, sim, foi a partir da 10ª jornada que começaram a progredir. Já começámos a ter praticamente toda a gente, também ajuda, não é? E no fundo a gente tinha feito a pré-época com toda essa gente e tínhamos feito uma pré-época fantástica e quando chegámos ali a 2 semanas antes do primeiro jogo, que era com o Aveleda, tivemos várias lesões. Aconteceu, a gente foi quase tudo ao mesmo tempo, alguns problemas físicos, não sei se teria a ver com o treino, não sei, a gente estava num bom andamento de treino e outras já não teve nada a ver com o treino, não é? Teve a ver com pancadas e por aí.
E pronto, e a gente foi perdendo jogadores e foi criando-se. Nós íamos para os jogos, era a reconstruir as equipas, não era com uma base. Tínhamos a nossa base de jogo na pré-época, assim, 2, 3 jogadores para ali, para as posições, sabes? Futebol amador é muito assim, e no Arcos então ainda é muito mais difícil. E tínhamos as nossas ideias e fomos reconstruindo, não é? Porque aquilo havia jogadores que um jogo jogavam numa linha, depois já tinham que jogar no meio porque havia uma lesão e depois é muito por aí. E a época é mesmo isso, só que uma coisa é conseguires arranjar uma ou duas soluções, outra coisa é teres que fazer 5 e 6 e estás sempre a reconstruir, é difícil, porque é como a gente na cama, puxa o cobertor de uma cama, de um lado da cama, destapa do outro, é muito assim. Mas pronto. Porquê é que dizes que no Arcos é mais difícil gerir essas situações? É porque a gente temos, bem, a gente é difícil falar, mas no Arcos tu precisas de um jogador, olha, precisas de um jogador para fazer esquerda, para fazer direito, então tu tens que reformular perante aquilo que tens no plantel, não é? Porque a gente não quer um defesa direito e vai buscar ali ou lá, no Arcos isso não existe, ou vais buscar a formação ou treinas e adaptas ali alguém, e então a gente procura sempre fazer por aí. Mas temos a sorte de ter vários jogadores que fazem, claro que têm a posição onde jogam melhor e a deles, mas que fazem várias posições e isso também nos ajuda muito. Temos lá vários jogadores que fazem isso. Tu passaste então de uma fase em que estavas só como jogador, em que tinhas que gerir o teu horário, ou tentavas gerir o teu horário de forma a conciliar com os treinos, e passaste a ter esse problema enquanto treinador, que é não só gerir o teu horário, mas também conseguir com que todos pensassem da mesma forma e conciliassem o horário com os treinos. Isto porque estamos no futebol amador e o futebol é apenas um hobby. Toda a gente tem família ou estuda, tem família, sim, também tem família, mas está a estudar ou tem trabalho, então acaba por se tornar assim complicado gerir estas situações. Como é que se gera um plantel no futebol amador? Com estas... Bem, existe, claro, o trabalho, pois temos alguns jogadores que trabalham por turnos. Eu, por exemplo, conheço treinadores do nosso campeonato que dizem que não aceitam jogadores na equipa que trabalhem por turnos. Eu tenho que aceitar que são jogadores da terra e se aqueles não vierem não tenho outros. Essa é que é a verdade. Dificulta, não é? Porque só podem treinar o 15 dias, ou treinam um mês e o outro já não treinam, por aí uma semana sim, semana não. É o que é. E pronto, torna mais difícil o treino. É mau para eles, porque perdem andamento por vezes, e é mau para nós no treino, porque às vezes temos coisas a explicar, coisas a treinar. E o criar isso dos horários. Existem regras, não é? A gente tem regras, não é tropa, como eu costumo dizer, mas existem regras. E nisso nós acho que conseguimos bem. Começa às 8h30, às 8, começa às 8h30. Estão lá com um meinho, uma coisinha deles. Às 8h40 sabem que começa o treino, que esteja quem estiver. Se tiver só 5, é só 5. Felizmente nunca acontece. Mas pronto, mas é por aí. Até a gente... o meu primeiro ano como treinador, só treinávamos lá em Arcos, só fazíamos um treino por semana e jogávamos ao fim de semana. Mas eu sempre tive a ideia de fazer 2 treinos porque era melhor para tudo. E então a gente, agora com o hipossintético, eu disse, tem que ser, vocês têm que se adaptar, temos que nos habituar, se queremos melhorar, tem que ser por aí. E estávamos todos muito receptivos a isso e foi um sucesso, porque a gente não houve treino nenhum que tivesse menos de 6 atletas e foi sempre a melhorar. Foi bom por aí também. Acho que a relva também ajudou, claro, e muito. Tu já por várias vezes falaste que o Arcos tem uma cultura muito própria, essa da formação, de malta da terra. E depois, agora aliado a essa situação de às vezes os jogadores não podem estar presentes em todos os treinos devido ao trabalho, é fácil depois um jogador que é habitualmente titular faltar um jogo, faltar uns treinos e depois jogar, é fácil lidar com egos, ou o facto de haver essa cultura em Arcos atenua um bocadinho essa situação? Sim, acho que no Arcos é como eu digo, as coisas são, eu digo muitas vezes, nós não somos mais do que ninguém, mas aqui somos diferentes, temos uma mentalidade e uma forma de pensar as coisas de forma diferente e isso responde muito ao que acabaste de dizer. O pessoal acaba por aceitar, porque percebe, porque sabe a realidade, não é? O pessoal sabe que
Por exemplo, posso dar um exemplo, que o Quinas trabalha na Nike, sabe que o Quinas não pode treinar sempre, há treinos que pode, há semanas que não treina, e sabem que vai jogar, por exemplo, ao fim de semana, sabem? Pensam que sim, não é? Pronto, e o Quinas, por exemplo, o José Guiar igual, temos o Leandro agora também trabalha por turnos, sabem que se depois chegarem ao fim de semana e esses atletas jogarem, o pessoal percebe, porque sabem porque é o trabalho. E então acaba-se por perceber, não faltam porque estão no café a ver futebol ou algo do género, faltam porque estão a trabalhar. São faltas justificadas, digamos assim. Vamos olhar um bocadinho à vossa prestação na época passada. Como já falámos, as primeiras 9 jornadas foram um bocadinho para esquecer, mas depois o resto do campeonato apresentaram um desempenho bastante interessante. O ano passado terminaram em 6º lugar, 5 pontos, salvo erro, das competições da FFPN. E ainda conseguiram chegar à meia-final da Taça de Vila de Conde. Na altura, num jogo um que nós acompanhámos, que foi contra o Togos, bastante interessante. O que é que se pode esperar da próxima época? Já olham para as competições da FFPN? Isso é uma situação que ainda estão longe de pensar? Pensam já numa final da taça, porque já têm andado por lá perto? Como é que vai o vosso pensamento? Bem, não é como eu digo, a gente tem um pensar diferente lá, que é, a gente vai jogo a jogo, sabemos perfeitamente a qualidade que temos, entramos sempre, isso é a resposta da praxe, mas entramos sempre para ganhar, não é? E nós não somos diferentes por aí. Temos os nossos objetivos como grupo, como plantel, e claro, queremos atingi-los. O da época passada era ficarmos nos 5 primeiros, ficámos o mais perto possível dele depois daquele início, mas em relação às competições, mesmo nos apurando, o Arcos não vai, porque primeiro acredito que se calhar no futuro, com esta malta jovem que tem e tendo as suas próprias condições, se tivermos as condições, por exemplo, que temos em Rio Mau, talvez seja possível. Neste momento acho que isso é impossível e nem sei se os jogadores estariam disponíveis para isso. Eles, às vezes a gente em conversa diz que até era engraçado para experimentar, mas por isso tem de trabalhar muito para chegar lá. Mas mesmo conseguindo, acho que isso não nos passa pela cabeça. Agora, claro, se pudéssemos ficar em posição disso, vamos trabalhar por ela, vamos fazer por isso, mas sabemos que é muito difícil. Existem muito boas equipas no nosso campeonato. Ainda mantendo-nos no campeonato do ano passado, qual foi o jogo que tu sentiste que, quer dizer, nas primeiras 9 acredito que tenham sido alguns, mas qual foram aqueles pontos mais difíceis de perder? Pontos, por exemplo, nós nessa fase fomos a Togos, na Retorta, jogar com o Togos, perdemos 2-0 nesse jogo e fizemos um jogo fantástico, na minha opinião, claro. Se me está isso ao Tonel, ele vai dizer que eu... mesmo, claro. Exatamente. Mas inclusive no jogo da taça falámos disso e ele concordou comigo. Fizemos um jogo fantástico, desperdiçámos muito mesmo e estávamos nessa fase má, já estávamos a começar a entrar um ou outro jogador, fizemos um jogo fantástico e acabámos por não conseguir ganhar. E esse jogo eu disse, não é? Como qualquer outro treinador, a gente não consegue ganhar com tanta oportunidade e um jogo extremamente difícil, custou muito perder isso, mas não foi o jogo que mais custou. O que mais custou foi a meia final da taça com o Árvore. Esse foi o que custou mais. Então, a gente fez, custou, mas também no fundo foi um jogo de acreditar, porque a gente jogou aquele jogo de forma corajosa, não é? Claro, vais fazer um jogo para a taça a nível interno, ninguém quer apanhar o campeão, não é? Que é o Árvore, e se calhar é a melhor equipa do campeonato. Porque é que ganha, é melhor. Sim, se ganhou, exato. Por isso, e ninguém nos queria apanhar e a gente calhou-nos a nós, não é? E a gente não nos acobardámos, tivemos uma postura sempre de jogar o jogo pelo jogo, fizemos um jogo fantástico e temos um lance que a acabar mesmo os 90 minutos a bola vai à barra e tivemos ali, fizemos o jogo pelo jogo, caiu para eles nos penaltis, se calhar a facto da nossa equipa jovem, experiência, estávamos mais nervosos por aí e por aí falhámos um penalti no jogo também,
eles também tiveram oportunidades deles, mas foi muito equilibrado. Ninguém estava à espera, se calhar, daquela prestação do Arcos, e o Arcos debateu-se cara a cara e perdeu na lotaria dos penaltis, ou competência, como quiserem chamar. E pronto, foi se calhar o jogo que mais nos gostou, tanto a mim como quase certeza a toda a gente de Arcos, os atletas neste caso. Vocês têm, já falaste disso várias vezes, vocês têm então essa cultura de utilizar a formação. Olhando para a formação, ou à época que o Rafael Brandão fez o ano passado com os júniores, tendo em conta que a equipa base da formação ainda não era o último ano, só agora esta época que tem ali a maior parte dos jogadores a serem, pelo menos dos principais, a serem o último ano. Como é que tu olhas eles chegaram à final da Taça de Vila do Conde, estiveram ali na luta pelo campeonato até à última e acho que é só. Se não for, peço desculpas. Como é que tu olhas ao trabalho do Rafael, principalmente o ano passado? Sim, mas também podemos recuar o ano anterior, que conseguiu ser campeão pelo Arcos, não é, dos Júniors, e o Rafa está a fazer um trabalho excelente na formação e com bom futebol, várias jogadas, aquilo é incrível. E eu às vezes apareço lá no treino para dar, e às vezes eles treinam connosco, não é? Gente a dividir o campo, mais vezes agora em Rimau. E o trabalho que o Rafa tem feito é excepcional, é brutal o que ele faz, porque consegue, além de conseguir tirar o rendimento desportivo, consegue manter os miúdos unidos, que aquilo é incrível. Acho que em Arcos é mais fácil fazer isso, mas é incrível. O trabalho do Rafa é muito bom, e isso eles este ano, bom, sim, ficam praticamente, se formos a ver o 7 que jogou titular, este ano não pode começar mesmo com o mesmo, a não ser que aconteça algum azar, mas isso, claro, vai-lhe dar uma estabilidade, e se calhar estabilidade e dá mais responsabilidade, e eles ficam mais nervosos também. Mas olhando para isso, esses 7 que sobem, não é, para o próximo ano, e sendo eu ou não, tenho quase certeza que provavelmente estarão no plantel sénior. Tem-se que arranjar vaga para eles, porque o Arcos vive disso, não se pode desperdiçar. Vamos só interromper a entrevista do Pereira por aqui, isto porque o próximo episódio do A Conversa Com será a continuação desta nossa conversa. Será provavelmente na próxima semana. Vamos tentar com que os episódios saiam semanalmente. Penso que iremos mesmo conseguir. Por isso, por agora, ficamos por aqui. Muito obrigado. Este programa tem o apoio de Alfredo Peniche, LDA. Rações Lopes, onde encontra as melhores rações para o seu animal. Siga-nos também nas redes sociais em facebook.com/11inicial.pt, instagram.com/11inicial.pt e youtube.com/11inicial.pt, ou ainda no TikTok pesquisando por 11inicial.pt. Caso queiram contribuir com informações sobre jogos que estejam a ocorrer em simultâneo nas nossas transmissões, podem fazê-lo através do WhatsApp 914 987 726. Para outras situações, em alternativa, podem nos contactar através do e-mail geral@11inicial.pt. Dê maior visibilidade à sua empresa sendo um parceiro 11inicial.pt. Saiba como através de rp@11inicial.pt ou enviando mensagem para 914 987 726.